Oi meninas, tudo bom? Bom, hoje eu tô aqui pra falar com vocês um pouquinho sobre a mãe suficientemente boa. Então a gente começa explicando o porquê do filtro. Por que a gente tá usando filtro? A mãe sem filtro, ela assusta as pessoas. Porque a cara da pessoa que é mãe não é a cara de uma pessoa normal. Ela tem cara de mãe e isso assusta, então a gente põe filtro. Então, pra gente começar, vamos entender o que é ser uma mãe suficientemente boa. Basta você entender a necessidade do bebê. Só isso. Então, a gente tem que entender, por exemplo, o bebê chorou. Com licença. Chorou. O que é esse choro? O que é esse choro, gente? A gente nunca sabe. Nunca! Pode ser fome, não é? Pode ser fome. Mas pode ser sono, pode ser dor, pode ser que só quer chorar mesmo, que não tem nada acontecendo. E quando o bebê só tá chorando porque quer chorar mesmo, sabe o que você faz? Vocês ouviram? Tivemos que interromper a nossa programação rapidamente para poder, resolver um problema. Já tá resolvido. Então, voltando. Quando o bebê chora por um motivo que não tem motivo, só quer chorar, você faz o que a gente costuma chamar de disputa. Não é disputa, é disputa. Enfim, você vai chorar mais alto que ele, ou ela no meu caso, pra ela, sei lá, porque aí vocês ficam competindo, ela vai ver que a gente tem mais potência vocal, e aí você vai acabar assustando o bebê, o que pode ser um método bom, e ela vai parar de chorar. Vai dar tudo certo. Mas continuando, se a coisa ficar feia e ela não parar de chorar por nada, você faz isso aqui, ó. Galinha pintadinha maravilhosa. E agora a gente vai parar um pouquinho de falar da criança para falar da mãe. Quando a criança nasce, a mãe faz um coque. Coque este que só sai da cabeça da mãe quando a criança completar os seus 15 anos de idade. Então é tipo um penteado fixo da mãe. Se você é mãe, neste momento você está de coque, com certeza. Desabafos à parte, a gente vai voltar para a parte que interessa, que é a criança. Os bebês, eles têm a necessidade de dormir. Veja bem, eu falei a necessidade, eu não falei a vontade. Porque isso é uma coisa que eu jamais entenderei. A criança chora, claramente de sono, tá? Porque ela tá mamando e os olhos tá assim, ó. Mas ela não quer dormir. Se você tem filho, você sabe o que significa lutar contra o sono. Eles lutam bravamente. Mais do que a gente luta pra vencer na vida, eles lutam pra não dormir, gente. É desesperador. Eu amei esses cílios. Saiu. Aí você vai me dizer assim, nossa, mas então o que faz pro bebê dormir? Não faz. Não tem o que fazer. Não, tem. Mas daí você tem que pagar a consultora de sono, do não sei o quê. Porque todas essas técnicas que as pessoas ensinam, que a internet ensina, que todo mundo ensina, não funciona com o filho da gente. Funciona com o filho dos outros. Aliás, eu quero falar também sobre o filho dos outros. Porque é assim, tudo que acontece com o filho da gente, não acontece com o filho dos outros. E os outros gostam muito de falar pra gente que as coisas não acontecem com o filho deles. Porque aí, por exemplo, eu tenho uma amiga que engravidou junto comigo. E aí eu falo pra ela, nossa amiga, a parte das cólicas é tão difícil, né? Que a criança não dorme e chora a noite inteira. O máximo que a gente dormiu na vida foi 1 hora, né? A fase das cólicas. Aí a criança não, a pessoa faz questão de falar, nossa, mas com a gente não aconteceu isso não. Aí eu, ai, que amor. A vontade de socar. Porque a gente não precisa saber, entendeu? Que o seu filho é maravilhoso. Quer dizer, minha filha também é maravilhosa, mas a bicha chora. Entendeu? Então, assim, não fala. Se você é os outros,
Não fala. Fala que tá ruim também, pra gente só se sentir... Você tem que ser solidária. Solidária, tá? Outra coisa que é importante falar é que esses homens aí, que estudam os bebês, os psicanalistas, psicólogos, sei lá, eles falam que tem uma fase do bebê, várias fases, sei lá até quando, que o bebê entende que ele e a mãe são a mesma pessoa, uma coisa só. Olha que legal. E aí, onde é que o pai entra nisso? Você vai, entrega o filho pro pai cuidar um pouquinho, porque você precisa, sei lá, viver e tomar um banho pelo menos a cada 3 meses. Aí, quando a criança começa a chorar, o pai fala o quê? Ele quer a mãe. Porque a gente é uma coisa só. Olha aí. Brincadeiras à parte, porque a gente sabe o quanto a função do pai é importante na criação da criança. Porque o pai, por exemplo, normalmente o pai gosta de dar o banho no bebê, é um momento totalmente deles, que eu acho maravilhoso que eles tenham um momento totalmente deles. Porque normalmente o momento nosso é o momento do nosso banho. Que o nosso banho, por exemplo, a minha vontade é levar notebook pro banheiro, fazer um piquenique ali dentro do box, dormir, levar um travesseiro, porque é o momento que a gente tem ali. E enquanto a gente faz tudo isso, o pai cuida do baby. Isso é maravilhoso. Obrigada, pai, da minha filha, que é meu marido, que eu te amo. E aí, depois de tudo isso, começa a fase que eles começam a crescer e aí começam a virar. E aí você não pode deixar no sofá sozinho, senão eles caem. Eles caem. Não que eu tenha derrubado alguma vez, que eu sou uma mãe maravilhosa. Mas é isso, gente. No final a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças. Mentira, é sim, mas a gente tira de letra. Quando a gente diz assim que o bebê entende que ele e a mãe é uma pessoa só, uma coisa só, na verdade a gente tem que perceber que a mãe também entende isso. A mãe também entende que ela e o bebê é uma coisa só. Porque a nossa vida começa a girar em função mesmo dos pequenos. A gente também tem que entender as peculiaridades e as particularidades que ele tem, o que ela tem no caso. E porque da mesma forma que eles estão conhecendo o ambiente, estão conhecendo o mundo, estão conhecendo tudo, a gente também está conhecendo alguém que a gente não conhecia e que agora a gente vive em função, entendeu? Entendeu? Tá confuso, né? Ah, gente, vocês vão entender, tá? I love you.